Olá, pessoal. O objetivo dessa videoaula é discutirmos de forma resumida alguns conceitos no contexto da química de coordenação relacionados à geometria de complexos e isomeria. Bom, primeiramente, os complexos com número de coordenação 6 e 4 são os mais comuns. Vamos relembrar as aulas, em sala. Assim, o que é o número de coordenação? O número de coordenação ele está relacionado aos átomos doadores. Então, se existem em torno do átomo central, que geralmente é um metal, um íon metálico, um cátion, se existem 6 átomos em torno desse íon central, 6 átomos ligados, a este cátion, a este íon central, estes átomos que estão ligados, todos eles estão funcionando, portanto, como átomos doadores. E o número de coordenação, ele é igual ao número de átomos doadores. Não estou dizendo aqui, e isso foi explicado em sala, apenas relembrando, que o número de coordenação é igual ao número de ligantes, até porque nem todos os ligantes apresentam em sua estrutura apenas um átomo doador. Bom, então, os complexos com número de coordenação 6 e 4 são os mais comuns. Agora, vamos ver quais geometrias estariam associadas a estes números de coordenação. Complexos com número de coordenação 6 geralmente apresentam geometria octaédrica, enquanto que complexos com número de coordenação 4 apresentam geometria tetraédrica ou quadrado planar. No caso, por exemplo, de complexos com número de coordenação 6, existem uma outra possibilidade, trigonal prismática, por exemplo, só que ela é pouco comum. Considerando os elementos da primeira série, com os quais trabalhamos nas aulas práticas, essa geometria ela não ocorre até onde eu conheço. Talvez eu desconheça algum outro exemplo, mas com certeza ela é muito rara. E assim, para os elementos da primeira série. Para os elementos da primeira série, portanto, a geometria mais comum é a geometria octaédrica. Lembrando que os elementos da primeira série são os elementos do período 4, que são os elementos que nós temos trabalhado no contexto das aulas práticas. No contexto dos complexos com número de coordenação 4, a geometria quadrado planar, a geometria tetraédrica ela ocorre, conforme determinadas condições, ela ocorre para todos os elementos ali da primeira série. Mas a quadrado planar não. Ela é comum para os elementos D8. Quem são os elementos D8? São os elementos ali do grupo do níquel. E também ela ocorre para o D9, como no caso do cobre. Bom, então, considerando aqui a geometria octaédrica, aqui nós temos um exemplo de um complexo. Vamos considerar aí que sejam ligantes monodentados, Então, cada esfera verde representaria aí um ligante monodentado. Não estou representando aqui a estrutura em si, mas vamos considerar que cada esfera verde, em torno da esfera vermelha central, que seria o cátion metálico, vamos considerar que cada esfera verde seja um átomo doador. Aqui, estou dizendo que esse átomo doador ele pertence a um ligante monodentado. Então, nós temos aqui 6 átomos doadores em torno do íon central, então nós temos aqui uma geometria octaédrica. Geometria octaédrica, portanto, os ligantes, os átomos doadores em torno, teriam, portanto, essa disposição. Que é uma disposição geométrica que você já conhece desde a química geral,
não difere em nada, né? Para os exemplos, né, no contexto aí de tridimensionalidade, não difere em nada para os exemplos que você já viu no contexto da química geral. Aqui, no caso, ela está sendo aplicada, né, para complexos, né, compostos de coordenação. Trazendo o conceito de isomeria, perceba claramente que é impossível nós termos, nessas condições aqui, ó, ligantes monodentados, né, todos os átomos doadores são de um mesmo ligante. Colocando essa condição, é possível nós termos uma outra estrutura, né, para esse complexo. Uma outra possibilidade, né, com essa fórmula química. Portanto, só existe um isômero possível, só existe uma estrutura possível nessas condições. Quais condições? Considerando aqui que todos os ligantes são iguais, né, apresentam o mesmo átomo doador e são iguais. Bom, agora vamos supor que exista nesta estrutura octaédrica, perceba que o número de coordenação ele continua sendo 6, mas agora nós temos uma esfera vermelha indicando o átomo doador de outra natureza. Então, nós teríamos 5 ligantes iguais e um ligante diferente, né? 6 átomos doadores no total. E aqui vamos considerar que são ligantes monodentados também, ou seja, se coordenam, né, com um átomo doador apenas. Apresenta em sua estrutura apenas um átomo doador. Bom, nessas condições, percebam que não existe a possibilidade de estruturas diferentes. Assim, não existe a possibilidade de estruturas diferentes, no sentido de isômeros, né? O que eu quero dizer com isso, né? Estas estruturas, elas são diferentes, mas não são isômeros diferentes, né? Essa é a ideia. São representações, vamos dizer assim, são representações diferentes, mas são representações da mesma estrutura. Acho que agora fica melhor. São representações diferentes, ó, né? Ok? São representações, são desenhos diferentes. Aqui a esfera azul está na vertical, aqui ela está em uma posição horizontal, né, considerando o octaedro. Entanto, são as mesmas estruturas, elas são equivalentes. Agora, vamos supor que tivéssemos esta situação. Ó. Percebam agora que nós temos 4 ligantes de um mesmo tipo e 2 ligantes de um mesmo tipo, né? Os dois são diferentes dos outros 4. Nesse caso, nós temos duas estruturas diferentes, portanto, são isômeros. Né? Não são estruturas, portanto, equivalentes. Por quê? Porque nesse caso nós temos aqui na vertical os dois ligantes, né, com átomos doadores representados pela esfera azul, e aqui eles não estão na vertical, né, eles estão adjacentes um ao outro. São posições diferentes, né? Então nós temos aqui dois isômeros. Como nesse caso esses dois ligantes eles estão transversos, né, essa isomeria ela é conhecida como isomeria trans, enquanto que nesse caso, como eles estão adjacentes, ela é conhecida como isomeria cis. Existe a possibilidade também de nós termos os complexos quelatos, né? O complexo quelato é aquele complexo que tem um ligante do tipo quelato. O ligante do tipo quelato é um ligante que tem, no mínimo, né, em sua estrutura, 2 átomos doadores. A definição geral, né, seria de que em um ligante quelato nós temos 2 ou mais, né, ligantes, átomos doadores em sua estrutura. Perceba que esse ligante poderia ser, por exemplo, a etilenodiamina, né? Tem 2 átomos doadores iguais, ó. E aqui uma estrutura representando um carbono, enfim. Poderia ser muito bem a etilenodiamina. Perceba que esse complexo,
Como que funciona, né? Primeiramente, quanto ao número de coordenação. Ambos os complexos apresentam o número de coordenação 6. Só que a quantidade de ligantes não é igual a 6, né? Nós temos um, considerando aqui ainda, assim como no exemplo anterior, né? A esfera azul, né, como sendo, representando, né, um ligante monodentado. Então, nós temos um, dois, aí agora 3 e 4 ligantes. 4 ligantes no total. No entanto, o número de coordenação é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Mas por que não é igual? Porque não é igual ao número de ligantes. Né? Porque nós temos um ligante aqui bidentado. O que significa isso? Que ele se coordena com um cátion metálico por meio de dois átomos doadores. Considerando essa estrutura, perceba que nós temos dois ligantes bidentados, né? Dois ligantes quelatos e dois ligantes monodentados. Nessa situação, nós podemos ter duas possibilidades. Uma isomeria do tipo trans e uma isomeria do tipo cis. É interessante que essa pequena mudança, né, isso aí é isomeria geométrica, né, está relacionada à estereoisomeria, isomeria geométrica. É interessante, por exemplo, se o cátion metálico aqui for o cobalto, cobalto 3, por exemplo, essa pequena mudança, né, cis para trans, trans para cis, já confere uma cor diferente ao complexo. Isso é bem interessante. Haveria ainda outras possibilidades, né? No entanto, considerando o contexto das aulas práticas, os exemplos que nós trabalhamos, né? No contexto do número de coordenação 6, está suficiente. Bom, aqui, ó, vamos ver aqui. Né? Nós não chegamos a trabalhar com um complexo, né, com o número de coordenação 4. No entanto, eu quero discutir aqui brevemente, né, como que, enfim, né, funcionaria essa questão. Primeiramente, número de coordenação 4 significa, portanto, que nós temos aí 4 átomos doadores, né? 4 átomos doadores em torno aí do cátion. Nós vimos lá na apresentação de slides que existem duas possibilidades, né? Quando o número de coordenação é 4, uma isomeria tetraédrica ou quadrado planar. Nesse caso, vamos considerar aqui 4 ligantes monodentados iguais, não existe possibilidade de isomeria, né? Essa possibilidade aqui, ó, tetraédrica, né? Não tem isômero. Se nós pegarmos esse ligante, colocarmos aqui, né, tirarmos um de um lugar, colocarmos em outro, enfim, não haveria possibilidade de isomeria. Isso é bem óbvio, né, que todos os ligantes são iguais. Da mesma forma, no caso aqui, né, para o complexo quadrado planar. Ok? Aqui é bom, assim, não quero confundir vocês, né? Mas seria bom frisar algo, né? Porque eu coloquei aqui ó, uma esfera vermelha e 4 esferas verdes, e para o quadrado planar, nós temos também uma esfera vermelha e 4 esferas verdes. Né? Mas eu não gostaria que vocês pensassem que um mesmo cátion metálico com 4 ligantes, né, com 4 átomos doadores em torno dele, poderia formar aí, um tetraedro ou um quadrado planar, o mesmo cátion metálico. Então, seria mais interessante fazermos o seguinte, ó. Aqui no quadrado planar, vamos pintar aqui a esfera de uma cor ligeiramente diferente, porque eu quero indicar aqui que isso não ocorre na prática, né? Ou seja, cátions iguais formando nas mesmas condições, né, com os mesmos ligantes, formando um tetraédrico e um quadrado planar, né, considerando aí a geometria. Bom, feita essa observação, vamos lá. Mas agora vamos supor, se nós tivéssemos aqui um ligante monodentado diferente, né, ainda assim nós não teríamos isômeros, ok? Não teríamos isômeros. Por quê?
Vamos analisar primeiramente aqui o caso do tetraedro. As posições, se eu pego e, em vez de colocar o ligante azul, eu coloco aqui ou aqui, né, são posições equivalentes. As representações no papel, né, aqui no Paint, não são literalmente iguais, eu concordo, existe uma diferença. Mas, considerando um modelo tridimensional, são posições equivalentes, portanto, não são isômeros. Da mesma maneira, o quadrado planar. Se eu coloco o ligante monodentado nessa posição ou nessa, enfim, né, são posições equivalentes. Então, quando nós temos três ligantes monodentados iguais e um diferente, não há formação de isômero. No caso do quadrado planar, ou melhor, antes disso, né, vamos analisar o tetraédrico e depois o quadrado planar. Se nós tivermos dois ligantes de uma natureza e dois ligantes de outra natureza, né, monodentados, iguais entre si, né, no caso da geometria tetraédrica, também não haverá isomeria. Tá? Não haverá isomeria geométrica, né, são posições equivalentes. Ou seja, se em vez disso eu tiver isso, né, ou ainda isso, são posições equivalentes. Então, não existe aqui geometria, né, isomeria geométrica. No entanto, no caso do quadrado planar, a situação é um pouco diferente, né? Nós vimos isso em sala, inclusive, considerando o contexto histórico do trabalho do Alfred Wegener. Então, se nós tivermos, por exemplo, dois ligantes iguais, dois ligantes diferentes, né? Ambos os ligantes diferentes, né, sendo monodentados, né, essa é a condição, nós temos duas possibilidades. Nós temos aqui uma forma de representar, né, onde os ligantes iguais estariam numa posição cis, ou seja, adjacentes, ou nós temos o seguinte, ó, nós podemos ter essa possibilidade, onde agora, em vez de estar em uma posição adjacente, os ligantes, né, os átomos doadores dos ligantes monodentados estariam em posições transversas, formando a isomeria trans. Considerando aí a presença de um ligante quelato, né, se nós considerarmos aqui se esse ligante quelato, vamos supor, ele for aqui, ó, por exemplo, no caso da geometria tetraédrica, né, como que funcionaria? Se for, por exemplo, um ligante como a etileno-diamina, que é um ligante simétrico, né? O que significa isso? Vamos supor, hipoteticamente, que você divida a molécula aqui, ó, ao meio, né? Formam partes iguais, né? Isso é uma simetria, são ligantes simétricos. Ligantes assim, eles em complexos tetraédricos, né? Eles não vão formar isomeria, não vão formar isômeros, né? Não darão origem a duas estruturas diferentes. Isso também é válido para complexos, né, quadrado-planares. Então, vamos considerar o seguinte, ó, uma possibilidade. Vamos considerar que esse ligante agora ele não seja um ligante simétrico. Perceba que é um ligante assimétrico. Né? Por que assimétrico? É a mesma brincadeira. Ó. Se você repartir aqui, agora nós não teremos partes iguais. Portanto, é um ligante que não é simétrico, ele é assimétrico. Nesse caso, considerando a geometria tetraédrica, nós poderemos ter aqui uma isomeria do tipo óptica, né? Nós teremos aí dois enantiômeros. No contexto aqui do complexo quadrado planar, vamos lá. Da mesma maneira, ó, nós poderemos ter ou o complexo trans ou o complexo aí vou colocar aqui diferente. Complexo trans ou complexo cis, conforme a explicação dada anteriormente.